Oi, boa tarde. Eu sempre começo olhando aqui como é que tá a transmissão do Facebook, né? Boa tarde, domingão. Eu queria mostrar minha camiseta. Essa camiseta precisa ser atualizada versão quarentena. Eu sobrevivi a mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail, agora é a versão. Eu sobrevivi a mais uma live que podia ter sido um post. A Débora já tá aqui. Olá, Oi, oi, tudo bem? tudo bem, Débora? Bem, e você, Mari? Tudo ótimo. Bem-vinda ao Entrefala. Tô um pouquinho nervosa, primeira vez que eu faço uma live na minha vida. É mesmo? Eu desvirginei muita gente de live nesse Entrefala. Não duvido. Um monte de É, gente. A Natália ontem nem tinha Instagram e ela fez só pra participar. por isso que ela apareceu pra mim, nem tinha percebido isso. Ela falou na live. Mas É, eu tinha achado que ela tinha feito, tipo, há anos atrás por conta sua. Eu não tinha entendido que foi só pra agora. não, ela fez essa semana, acho que quinta ou sexta-feira. É, Débora, bem-vinda. Aqui é uma conversa, não precisa ficar nervosa, é uma conversa entre a gente. A gente vive fazendo chamada de vídeo nessa quarentena, então é só uma conversa mesmo. Só que tem mais um pouquinho de gente assistindo. sim. Usei uma camiseta temática, eu sobrevivi a mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail. Oi. Fantástica, Que a fantástica. gente vai falar de reuniões pelo Zoom e tem uma galera, pelo menos no meu meio, que tá tipo, agora a gente pode fazer reunião pelo Zoom, pode fazer reunião pelos aplicativos, vamos reunir todo dia. Não, Não precisa, né? Tem gente que gosta de uma reunião que eu nunca vi. não Reunião para é? falar da reunião, para definir pauta de uma outra coisa. Para marcar outra reunião. É. E vai ver, nada foi feito depois. Débora, tá vendo? É É. uma conversa. Tá? Fica de boa. Uhum. Débora, tá me ouvindo? Ixi, deu uma travada aqui para mim. Vamos ver. Melhorou, né? Pronto, tô. Sim. A gente vai falar sobre internet e eu faço isso. Vou te apresentar como eu faço com todo mundo e depois você se apresenta, tá bom? Tá bom. Essa é a Débora Japiaçu. É Japiaçu que pronuncia? Japiaçu. Ela é engenheira de software e ela é mãe do Tito, da aluna e do. Qual que é o nome da Da gatinha? Olga. Da Da Olga. Olga. E eu queria que você se apresentasse agora, falasse alguma coisa que você queira falar. E explica pra gente, eu sempre tive curiosidade, qual a origem do seu sobrenome? É tão bonito. Ah, até eu vi que meu pai tá aí na live, mandei para ele. Oi, pai. Meu nome é Débora Japiaçu. A questão do sobrenome, a família é muito pequena e o que meu pai me conta é que é origem indígena e significa pássaro grande. E eu acho que é do lá do Maranhão, por aí. Uh, e aí você vê assim, muitos japiaçus, tem a japiaçu até com a senha, tem umas coisas assim, tem umas coisas assim na família, mas eu acho que é tudo a mesma família. Que bonito. Sou engenheira de software, eu trabalho na iniciativa deve fazer uns 8 anos. E é, não tinha sido a minha primeira opção. Inicialmente, eu comecei fazendo física. Aí, quando eu descobri que eu teria que ser professora, porque aqui no Brasil a gente não tem pesquisa, né? Era muito difícil para você conseguir trabalhar com pesquisa mesmo. Eu desisti, resolvi mudar de área e aí fui para a computação. E a área, assim, adoro meu trabalho, adoro mexer com desenvolvimento e tudo. E é isso. Não sei o que mais. Que bom. Bom, Débora, eu queria começar. Você começou na física e você veio para a computação, e são duas áreas, e Isso. depois a gente entra no nosso tema de fato. Mas eu queria te perguntar, porque a gente não pode deixar de falar sobre isso aqui no Entrefala.
Você foi primeiro para um curso de exatas, depois para um curso na área de tecnologia da informação, e a gente vê que tem poucas mulheres nessa área. É, comenta para a gente um pouquinho por que tem poucas mulheres, como é que você vê isso, né? Acho que é um assunto Bom, importante da gente falar também. sim. A questão da questão de poucas mulheres na TI, antes eu nunca tinha parado para pensar nisso, quando eu entrei, tanto na física quanto na computação, porque eu achava que era, tipo, normal. Aí até que, acho que foi ano passado, eu comecei a ler um pouco sobre e fui vendo. Inicialmente, quem ficava nessas áreas de exatas mais comuns, assim, eram as mulheres, as matemáticas, por exemplo. Quando viram a questão da computação, essas coisas todas, quando viram que era de fato uma área boa, do nada para outra, foi assim, tipo, as turmas que antes eram praticamente só mulheres se tornaram praticamente só homens. Então, isso, a questão da TI, é por conta mesmo da questão do machismo, demora muito até você voltar a ter isso. Mas inicialmente você tinha muito mais mulheres, começou com mulheres. Sim, e teve E, grandes mulheres que inventaram, né, muitas coisas assim na história nessa sim, área. com certeza. E assim, é uma coisa que eu me envergonho, porque eu não costumo saber o nome dessas mulheres e de várias coisas, assim, eu não costumo memorizar muito, questão de nome, essas coisas, eu me confundo um pouco, e acaba que eu deixo até de pesquisar para eu saber, para, por exemplo, no momento desse, foi uma coisa que eu nem me veio à cabeça de ter pensado para trazer um pouco mais dessas mulheres fantásticas que nós tivemos e que a história apagou elas, né? Assim, não deixaram a gente ver isso. E aí, até falando dessa questão do início, tem um filme que aí eu também não lembro o nome. Às vezes o Daniel que está assistindo aí também ele vai falar que a gente viu, de fato, contando dessa história das mulheres quando tinha iniciado. Bom, na faculdade todos sempre foram poucas mulheres. Tinham sempre poucas mulheres. E eu não acho que seja uma coisa que a mulher é incapaz, isso a gente sabe que não é. É coisa mesmo de dar oportunidade, de, assim, meio que fazer elas se interessarem por isso. Porque atualmente, se é uma menina, todo mundo já viu isso. O que ganha de brinquedo? Ganha uma boneca. Geralmente, quem que começa a ganhar coisas de tecnologia para brincar, que esse computadorzinho, qualquer coisa? Muito raro você ver a mulher ganhando. Geralmente vai para o homem. Então, assim, desde cedo eles são intrigados, eles são assim a fazer esse tipo de coisa. Então é por isso que a maior parte dos homens vão para essa área, poucas mulheres vão para essa área. Entendeu? Ao meu ver é isso. A gente não é, desde cedo, incentivada a ir para uma área de ciência, sabe? A gente geralmente é incentivada a ir para a área do cuidado. Então, e 10 milhões de outras áreas, né? Assim, mas é ao meu ver. Então, assim, todo o tempo que eu passei, sempre. Todas as vezes, todas as empresas que eu trabalhei, geralmente eu era a única desenvolvedora. Só teve 2 empresas e durante um tempo que era eu e mais uma. No geral, você trabalha só com homem. E aí você tem, assim, no TI, falando de desenvolvimento de software, mas no TI, assim, em geral, desenvolvedoras você quase não encontrava. Você encontrava mais analistas de teste, analistas de negócio, entre outras diversas profissões dentro da área de TI. Sim. Mas é isso. O Dani colocou aqui embaixo o Estrelas Além do nome. Tempo. É, Acredito que mas, seja ó, esse mesmo. É um filme fantástico, gente. não sinta vergonha de não lembrar nomes, eu também sou péssima com nomes, e isso faz parte desse silenciamento que nós mulheres passamos também, né? Nós mesmas temos dificuldade de lembrar muitos nomes de mulheres que foram precursoras. Mas eu sinto muito orgulho, assim, de ser amiga de uma mulher da TI. Nossa, eu falo pra todo mundo, é verdade. Por isso que eu insisti para você participar. E aí, no Débora, eu caso, vou começar. eu nem sei se no meu caso, por exemplo, de eu cair, meus irmãos, por exemplo, são da área. Então, assim, não sei se foi da onde que eu tive esse interesse, tudo. Até foi na física que eu comecei. Na física você mexe um pouco de programação. Foi na física que eu desenvolvi esse interesse também. Então, assim, mas geralmente você não é incentivado mesmo, sabe? Não mesmo, meu irmão não deixava nem eu jogar videogame. Mas vamos lá. Débora, vamos entrar no nosso assunto propriamente, né? A gente
falou um pouco mais sobre isso, sobre segurança da informação durante esse home office que muita gente está fazendo. Algo que eu até coloquei na descrição do nosso Entrefala. Hoje em dia, a gente vai sair, entre aspas, com os amigos, a gente se reúne no Zoom. A gente vai fazer reunião do trabalho, a gente faz reunião no Hangout, enfim, tem vários aplicativos. Nossa relação toda hoje está mediada pela internet, nessa quarentena. E aí eu queria que você descrevesse assim, os principais aplicativos e programas que têm sido usados, falasse um pouquinho pra gente sobre eles, né? Zoom, Hangout, eu estou falando os que eu conheço, e eu conheço muito Aham. pouco. Zoom, Hangout, Skype, Meet, enfim, até as próprias redes sociais, né? Olha o que a gente está fazendo. Então, eu queria que você falasse de uma maneira geral sobre quais existem e descrevesse um pouquinho sobre os principais, pode ser? Pode. Bom, atualmente a gente tem as ferramentas, por exemplo, de chat, WhatsApp, Telegram e um que vou provavelmente falar um pouco mais à frente, Signal. São ferramentas para a gente se comunicar. É o WhatsApp, né? Mandar uma mensagem, tudo, e cada vez mais eles foram evoluindo, trazendo várias outras coisas, ligações e tal. Nós temos as ferramentas de videoconferências, são o Skype, o Zoom, o Hangouts. Ele é um chat, mas ele tem essa parte de videoconferência, mas a Google tem uma outra ferramenta também, que é o Meet. E o Meet, ele é assim, ele era mais voltado, não era videoconferência. E também tem o Microsoft Teams, que é até o que eu uso no meu trabalho e que eu acredito que muitas empresas estão usando. Um outro também que muitas empresas usam é o Slack. E geralmente o que eu vejo do Slack também é mais uso na TI mesmo. Não estou vendo muito uso por fora. E Slack? deixa eu ver. Slack. Ele é como se fosse um Teams, alguns desses assim. Ele é muito bom. Ele tem coisas voltadas com integrações, por exemplo. O Microsoft Teams também tem. Eles não são, várias dessas ferramentas, elas não são só de videoconferência. Elas vão te dão a possibilidade de você integrar com uma série de coisas. Você pode integrar para uma ferramenta para que você seja notificado de algo no seu Teams. Você pode, por exemplo, da minha área, você pode colocar formatador de código para você... Deixa eu ver. Com ferramentas de... quem mexe com desenvolvimento vai entender, né? Quando você tem que colocar algum código para sair da sua máquina, para salvar, para mandar para alguém, você pode ter algumas ferramentas que notificam, tipo o Slack, ele faz isso, você pode integrar, e você é avisado no Teams quando esse tipo de comunicação acontece, assim. São diversos aplicativos. Os que eu mais conheço são esses, né? E as de redes sociais, que é o Facebook, que aí a gente tem o Messenger, e que, aliás, eu vi uma reportagem, só que eu não me aprofundei, parece que o Facebook estava querendo colocar um Messenger no WhatsApp para fazer uma coisa de videoconferência também pelo WhatsApp, mas eu não sei ainda como que seria isso. O Instagram, e aí outras que, assim, na verdade, eu não sou muito adepta de redes sociais das outras, assim, né? Eu sei que tem várias outras. Antes eu considerava o Instagram, que era só para mandar foto, por exemplo. Eu demorei um tempo para entregar no Instagram. Então, assim, essas outras ferramentas eu já não tenho tanto... não sei, posso ter me esquecido de alguma, mas... Uhum. Essas têm sido realmente as que a gente mais tem usado. Esse Slack que eu não conhecia. Na verdade, eu não conheço quase nada, assim, eu me aventuro na internet. Mas eu sempre fui daquelas, porque meu irmão é da ciência da computação e meu pai é analista de sistemas. Então, qualquer coisa que acontecia comigo, eu falava, pai, resolve! Eu não sei nada. Eu vou perguntar as coisas para você aqui realmente de uma pessoa totalmente leiga, sabe? E aí entenda que você está falando com uma pessoa leiga que tem um monte de gente assistindo que provavelmente é assim também. Nossa. Débora, tem uma matéria que a gente, inclusive, compartilhou no nosso grupinho de WhatsApp, olha só, no começo da quarentena, né? Que falava que o Zoom roubava nossos dados, né? Que tem alguns casos de que fotos, Uhum. fotos íntimas, inclusive, que tem vídeos que acabaram vazando pelo uso do Zoom, porque agora a gente está usando quase todos os dias. E aí essas pessoas tiveram a privacidade invadida. O que a gente sabe é que, na verdade, não é só o Zoom, né?
Eu queria que você comentasse para a gente assim, sobre quais são esses aplicativos que roubam dados, se são todos, se a gente tem como se salvar de algum, e como é que eles fazem? Como eles fazem esse roubo de dados nossos? Tá. Na verdade, a questão dos dados é uma coisa assim, por exemplo, o que o Facebook, o que o Google são? O serviço é paga pelo Facebook? Você não paga. Gente, o serviço do Google, no geral, eu não pago nenhum serviço do Google. No geral, eu uso tudo de graça. E como que eles valem tanto? Eles são empresas de dados. Dados, informações, isso é o que vale. Eles não são bonzinhos e querem que a gente interaja, querem que a gente faça isso aqui. Não é isso. Quanto mais informações eles pegam da gente, mais coisas eles podem fazer com elas. Então, assim, a questão do Zoom, para eu não sair um pouco do foco, voltando um pouquinho do Zoom, ele é uma ferramenta que ele não estava preparado para o boom que veio com a pandemia. Ele era usado por poucas pessoas, aí do nada caiu aquele tanto de gente e, infelizmente, ele estava com algumas falhas de segurança, né? E que aí, justo no momento que todos precisaram, aí ele cai. E aí, inclusive, o Google, que com o Meet, que era pago, agora ele foi e liberou para que a gente seja usado justamente por conta disso. Tentar pegar essa fatia que o Zoom já há muito tempo tinha. Igual que eu vi muitas pessoas que falando que usam o Zoom. O que eu vi do Zoom, as falhas de segurança deles, era assim, eles não tinham algumas configurações, tinham os links públicos de acesso, estavam conseguindo... Você liberava, por exemplo, um link para, entra naquela reunião do Zoom. Aí algumas pessoas poderiam pegar esses links de uma forma errada e tudo, entrava nas reuniões, e aí, assim, acontecendo várias problemáticas, compartilhando coisas, compartilhando informações no geral. Quando a pessoa faz isso, ela não quer fazer isso uma boa coisa, né? Então, assim, eu li casos de pessoas sendo, assim, agredidas verbalmente, de compartilharem até pornografia no meio de reuniões. Então, assim, daí Então, você imagina uma empresa que passou por isso com a reunião do Zoom, eu acredito que ela não vai querer voltar para o Zoom, né? Você, assim, perde uma credibilidade, por mais que não seja culpa sua. Então, assim, no geral, todos os aplicativos, todos, são sujeitos a falha. Eles estão sujeitos a falhas. No momento, o Hangout Meet, até por o Meet da Google, até por antes ele ser pago, ele era usado por menos pessoas, aí até o momento, pelo que eu sei, não vi falhas de segurança nele, ele está tentando pegar essa fatia, mas isso não quer dizer que ele também é 100%. Todas as informações, tudo que a gente usa hoje em dia pode ser acessado. Eu até estava vendo eu tinha pego um curso do Intercept de segurança de informação. E lá eles comentam, tudo você tem que ver de acordo com a sua necessidade. Não é todo mundo que precisa fazer vários tipos de proteções, mas a gente tem as proteções básicas que nós devemos fazer com os nossos dados. Atualmente, nós liberamos todas as nossas informações. O Instagram tá lá, as fotos, elas têm geolocalização, elas têm metadados, dá para você saber de onde que é. Quando você manda uma mensagem, por exemplo... O que são metadados? São informações contidas dentro de uma imagem. Por exemplo, quando você manda o WhatsApp, por exemplo, ele tem criptografia, né, nas mensagens. Você já deve ter visto, quando você vai escrever, ela falando criptografia de ponta a ponta. Que é o quê? Quando você manda uma mensagem, ela vai estar com uma chavezinha, eles vão e criptografam essa mensagem, e só quem está do outro lado vai ter uma outra chavezinha que vai conseguir ler. Então, nesse meio tempo, você não consegue pegar. Só que o WhatsApp vai ter os metadados das mensagens, que vai ser o quê? Por exemplo, para quem você mandou essa mensagem? Qual o local que você mandou? Às vezes for áudio, deve ter duração, mas você não vai ter o conteúdo. Você tem as outras informações sobre isso, entendeu? Mas não o conteúdo em si. E aí, tudo que a gente faz, tudo quando você for pensar em questão de segurança, primeiro que assim, o Google, teoricamente, não rouba nossos dados. A gente concorda com as políticas. Quem já leu aquelas políticas de quando você baixa um aplicativo, gente? Se você for ler, você não aceita e você não usa. Eles pedem acesso a trocentas mil coisas. Localização, câmera, tem aplicativo. Isso é uma coisa muito importante. Tudo que a gente for baixar, será que ele de fato precisa? Se você pega um aplicativo bobo, por exemplo, de notas, que ele não tem nada a ver com câmera, ele pede acesso à sua câmera, você já pode desconfiar. Então, assim, no geral, nós concordamos com as coisas. Mas só que eles também podem ultrapassar essa barreira.
a câmera só precisa ser usada para você, mas eles podem acionar ela. Coisas assim. Mas a questão das informações, no geral, o Google, teoricamente, o Facebook, essas coisas, até as farmácias, não vamos nem sair longe, sair da TI. Quantas vezes você não vai numa farmácia, eles não pedem CPF para você fazer uma compra e ganhar um desconto lá. Isso tudo é para quê? Para ter as suas informações. Aí eles vão usar essas informações. A Google, a Facebook é para quê? Para marketing. Quantas vezes você não pesquisou sobre uma coisa, de repente, quando você vê, você recebe um e-mail do bendito coisa que você pesquisou? Sim. Você foi lá e comprou não sei o quê, e você recebe. E aí é um marketing muito burro, porque se às vezes eu acabei de comprar, eu não quero mais aquele produto. Ele tinha que estar me oferecendo outras coisas. No geral, é isso. Eles querem tudo, você vai ter essas informações lá. Você manda e-mail, essas coisas. O Google, por exemplo, a questão dos e-mails, ele fala que nenhum humano lê os e-mails dele. Que eles meio que acessam alguns conteúdos meio para verificar, fazer algumas coisinhas lá deles, mas que não é humano, é uma máquina lá que está acessando. Mas é uma empresa que está com as suas informações. Conversas, por exemplo, de WhatsApp. A questão, por exemplo, de... o Telegram, por exemplo, que você também vai e manda mensagem. No caso do Telegram, aí eu nem sei se eu vou estar pulando de assunto, é porque é tanta coisa para falar de informação, essas coisas. Mas no caso do Telegram, por exemplo, a gente teve o caso lá das mensagens vazadas para o Intercept. O problema não foi no Telegram. O problema foi da questão das operadoras de telefone do Brasil. Eles conseguiram acessar as mensagens se passando pela pessoa que tinha mandado, entendeu? Então, assim, tem muita coisa, não é? Tá, então vou voltar. Porque, assim, é muita coisa. As informações, tudo assim, a gente disponibiliza praticamente tudo. Quase ninguém se importa, acha que informação não é nada, mas a gente não sabe o que será feito dessas informações daqui a uns anos. Eu não sei o que vai ser feito das informações que eles têm. E assim, quando eu fui me preparando mais, dando uma reforçada nas coisas que eu lia, que eu já sabia que eu não fazia, eu fui ver, gente, a gente não costuma fazer. Mas por quê? O que eu falei no início, a questão da necessidade. Eu tenho certeza que se alguém roubar meu celular, não vai ser para ver minhas conversas. Vai ser porque eles querem um celular. Então, eu não protejo também as informações do meu celular, por conta de uma comodidade. Eu não quero ter que ficar digitando 10 mil senhas, eu não quero ter que fazer alguma outra coisa. Esse tipo de coisa, sabe? Que a gente poderia fazer para reduzir a forma de alguém conseguir acessar os nossos dados. Mas, assim, no geral, a gente não tem... A gente oferece as nossas informações de bom grado para essas empresas. E elas usam elas à vontade. A questão, por exemplo, de chats, videoconferências, eu não sei o que de fato essas ferramentas elas guardam. O Zoom, por exemplo, que vazou da questão das fotos e tudo, eu não li ao certo como que foi feito, como que isso vazou. Acredito que tenha pegado do computador, alguém deve ter acesso por conta de um link do Zoom, conseguiu acessar o computador da pessoa para poder mandar essas fotos privadas dela lá. Então, assim, geralmente a gente tem muitas portas de entrada e a gente não se preocupa. Não sei de onde veio isso, essa falta de preocupação nossa com o dado. Até de pessoas que conhecem e, assim, não se preocupa até às vezes um momento que você vai ver que pode sair alguma coisa não tão interessante. Então, exatamente. Isso era a minha próxima pergunta, né? Acho que você já deu uma adiantada boa pra gente. Porque, como você mesma disse, na verdade, eles não roubam, a gente que dá, a gente concorda em dar todas essas informações, né? Mas Sim. Como viver nesse mundo, né? Sem internet, sem redes sociais, agora durante a quarentena, como trabalhar sem ter acesso a esses programas, a esses aplicativos e, ao mesmo tempo, se proteger. Acho que seria legal você dar umas dicas assim para o pessoal. Eu só queria comentar uma coisa que durante você estava falando eu fiquei chocada. E eu sempre tive curiosidade, assim, gente, às vezes eu falo alguma coisa perto do celular e aparece anúncio. Eles escutam a gente também. Isso é muito Black Mirror. Essa parte do escutar... Ixi, Black Mirror, amo Black Mirror. Essa parte do escutar já é uma área, assim, que eu não consigo falar muito bem. Mas eu vi uma reportagem um dia desses falando que de vazamento, sabe aqueles robozinhos, tipo, para controlar a casa, eu esqueci o nome dos bichinhos. Você vai falar, leia um livro pra mim, me fale do clima, liga a televisão, faz as coisas assim, né? Você tem esqueci o nome dos benditos lá, dos bichinhos. Você tem de várias empresas, você tem eles. E esses dias saiu uma notícia falando de coisas que foram
vazadas, tipo de conversa. Você imagina que você tá lá com o seu robozinho lá pedindo pra ele falar do clima, qualquer coisa, mas você tá conversando com um amigo ou qualquer coisa sobre algum assunto e aquilo ali vai estar salvo. Eles falaram que eles ouviam do tipo um 0,05%, mas mesmo assim isso não é um absurdo. Né? Agora, tipo, A nesse gente caso em tem específico, eu não sei falar. a gente Ah, tem o Shazam, né, por exemplo, que é para identificar música. Tem a Siri para quem usa iPhone, tem outras coisas. isso. Bom, mas enfim, como Ai, podemos deixa eu nos voltar agora. proteger? Como a gente não entra Então, no Black Mirror, pelo amor de Deus? Como nos a proteger? gente, primeiro, o mais básico que todo mundo já ouviu falar, cuidado ao clicar nos links, porque isso pode baixar coisas para sua máquina, né? Isso acho que é uma das coisas assim, desde o início. Wi-Fi é uma coisa que você sempre tem que ter atenção quando você vai em uma coisa, questão de Wi-Fi grátis. Mas assim, tudo que eu tô falando aqui, a gente tem sempre que parar para pensar. Se você é uma pessoa que às vezes não tem um motivo de alguém querer pegar alguma informação de você, você também não precisa ficar paranoico. Mas você tem que estar atento. Se quiserem pegar as suas informações, você pode dificultar, mas no fim, se a pessoa de fato querer, é provável que ela consiga se você não seguir muito bem questão de segurança. Mas agora, se você é assim, uma pessoa que não tem, às vezes, uma, sei lá, não é uma pessoa pública, algumas coisas assim, não tem algum caso que tem que preocupar tanto, você não precisa pensar muito nisso. Nesse curso que eu te falei do Intercept, por exemplo, eles falam de 4 medidas básicas que todo mundo pode fazer. Muito simples, você não precisa entender tanto assim, não. Primeiro, você vai usar conversa, vai usar chat, use os que têm a criptografia de ponta a ponta. E geralmente, tudo que você vê que fala que é open source, que é de graça, que é open source, que é disponível, não é do tipo, não é, é liberado. O WhatsApp, por exemplo, a criptografia dele é baseada na criptografia open source. Então, alguém que entende criptografia pode ir lá e ver como é que funciona. Ao contrário da criptografia do Telegram. Eles não falam como funciona a criptografia deles. Então, aí você já pode ficar um pouco mais, um pezinho um pouquinho mais atrás. Aí vamos supor, você vai precisar falar alguma coisa muito importante. Você é ativista, você é uma pessoa pública, não sei o quê. Você não vai usar um WhatsApp, você não vai usar um Telegram. Você usa o Signal, por exemplo, que é um dos casos que eles recomendam. Ele não guarda as mensagens. Então, tudo quando você for fazer, você tem que saber. Você só vai definir o aplicativo quando você vê o que você quer fazer com ele. Questão de navegação, por exemplo. Se você for fazer uma pesquisa, você pode usar os navegadores normais que todos usam. Lá nele, toda vez quando você acessa algum site, eles têm as informações de qual browser você está usando, qual o seu IP, qual o idioma, entre várias outras. Quanto tempo você ficou lá, da onde você veio, de que site você veio anteriormente. Você pode melhorar isso usando abas anônimas, você pode usar os bloqueadores, alguns plugins que eles bloqueiam algumas coisas. Assim, tem muitas formas de você conseguir se prevenir. Ou, dependendo se for uma coisa assim, muito, assim, que você está muito preocupada, que não quer que ninguém veja, você pode usar o Tor. O Tor é um outro browser. Só que aí o que acontece? Como ele tem que fazer várias coisas por trás, tipo o Chrome, Google Chrome, que você vai lá, digita, browsers são isso, os navegadores. Você pode usar o Tor. Não, aí é porque também, como é no meu comum, assim, às vezes eu esqueço as palavras. Mas, por exemplo, o Tor, você vai fazer uma pesquisa, ela vai demorar a te retornar. Porque ele vai estar fazendo toda uma coisa por debaixo dos panos lá, que você não sabe o que é, para que as suas informações fiquem lá quietinhas. Então, você vai usar o Tor no seu dia a dia para olhar uma receita de bolo? Não vai. Mas não, agora eu estou pesquisando sobre não sei o que, um projeto confidencial e blá, 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 e eu não quero que saibam que eu estou acessando aquele lugar. Aí você usa ele. Deixa eu ver aqui, eu tinha... questão de autenticação em 2 fatores. Atualmente, quase tudo que você tem a opção de autenticação em 2 fatores. Então é o seguinte, não adianta a pessoa, você vai tentar quebrar, por exemplo, entrar no Facebook tudo, mas você vai ser avisado. Caso a pessoa consiga acessar, você vai saber que acessou e você já vai tomar as providências. Então, a autenticação em 2 fatores é uma coisa muito importante quando você quer proteger. A questão das senhas, fazer as senhas fortes. Tinha uma crença antigamente que senha forte era se você colocar do tipo B, hashtag, ponto de interrogação, umas coisas super bizarras. Mas com os tempos a gente viu que isso não é o principal. O principal é que ela seja longa. É muito mais importante que sua senha seja longa do que ela só tenha esse tanto de coisa.
Então, por exemplo, se você tivesse colocado... Porque atualmente, Mari, como é que eles vão descobrir como é que é a sua senha? Eles vão tentar. Vai colocar lá um robozinho para ficar tentando, tentando, tentando. E se sua palavra tem 5, a probabilidade da pessoa descobrir vai demorar um tempo, vai descobrir. Agora, se sua senha tem, sei lá, 10, 20 letras, aí já vai ser diferente. Mas assim, isso também não quer dizer que não é interessante você usar as outras coisas. O ideal é que a senha ela seja longa, tenha o caractere, tenha a letra maiúscula ou minúscula, mas que não seja baseada em padrão. Por exemplo, eu não posso colocar uma senha com o nome dos meus bichos, porque é só alguém fazer um padrão na internet vai saber o nome dos meus bichos. Entendeu? Então, assim, coisas fora do padrão, senhas longas de preferência. Você pode colocar palavras aleatórias e tudo, uma coisa que te faça lembrar. E uma coisa que dificulta demais pra mim, e eu, por exemplo, minhas senhas são horríveis. Geralmente eu uso a senha baseada, assim, numa senha anterior. Eu tenho uma senha que eu uso há 15 anos. E isso é errado. Eu até vou mudar agora, que eu nunca... Por quê? Você... Não, mas ninguém vai... Vou mudar por esses dias aí. Mas é o que acontece. Geralmente, eu tinha um padrão de senha. Quando era coisa boba, por exemplo, fazer uma compra no Magazine Luiza, eu usava uma senha bobinha lá, que eu uso há um tempão. Aí, para outra coisa, minhas senhas do meu emprego, eu uso geralmente no padrão. Minhas senhas de pessoal, eu uso geralmente no outro padrão. Mas eu tinha essas linhas e eu sempre mantinha meio que uma coisa de passada. Só que aí, o que acontece? Se algum daqueles lugares que eu coloquei essa minha senha lá, eles tivessem problema de segurança e vazou a minha senha, eles iam tentar usar essa senha antiga na nova e vão conseguir. Então, assim, se você tem alguma senha baseada em senha antiga, muda. E aí, para até melhorar, porque eu tinha um grande problema, antes eu tinha feito uma senha grandona, bonitona, para usar em todos os lugares. Aí o que aconteceu? Fui cadastrando no lugar, aqui não aceita caractere especial. No outro lá, não, aqui tem que ter caractere especial. Então eu não consegui encontrar um padrão. Uma coisa boa seria você usar um gerenciador de senha. Você escolhe uma senha muito boa, forte, que você vai saber, e ela vai gerenciar senhas para você usar em qualquer outro aplicativo. É muito tranquilo, é a melhor forma. Existe isso? Dessa questão. Existe, vários. Ele já gera senhas, gera umas senhas super malucas. O gerenciador de senhas, por exemplo, é uma coisa que eu nunca usei, mas que eu vou passar a usar também. A outra coisa é você, definir se você... Eu, por exemplo, eu tenho mais de um e-mail. Mas não foi pensando em segurança, meio que foi acontecendo. Eu tinha um e-mail, porque sempre recebi spam, algumas coisas assim, era o meio antigo que eu queria manter. Aí eu fiz um novo, que eu uso para as coisas mais, assim, interessantes para mim. E aí eu uso uma para questão minha de desenvolvimento, que eu tenho que liberar algumas coisas para fazer testes, algumas coisas assim. Então, assim, quando alguém for tentar cruzar meus dados, ele vai se bagunçar um pouco. Se eu sempre tiver só um e-mail pensando em tudo e você não quer juntar, por exemplo, você quer dar um e-mail profissional ou um e-mail privado, você já dificulta um pouco as coisas, entendeu? Até os e-mails você pode usar de criptografia, mas aí já é uma coisa que eu não conheço tanto as criptografias já de questão de e-mail. Mas, no geral, são coisas... e criptografia também, se você tem um computador com informações muito importantes, você pode criptografar seu HD. O Windows, acredito que ele, se não for o Pro, ele vai ter alguns probleminhas. Você vai ter que, às vezes, baixar alguma outra coisa grátis. Então, se você não conhece, é interessante que não baixe nada de graça da internet achando que tudo é de graça, porque pode ter coisa, malware lá, alguma coisa que pode te prejudicar. Mas, assim, a questão do Linux, por exemplo, é muito simples de você colocar a sua criptografia. Que aí, se a pessoa pegar o seu computador, não é só pegar a senha para acessar ele. Para acessar seus dados, o seu HD vai estar criptografado. O celular, por exemplo, muitas pessoas não usam, às vezes, um padrão. Usam um padrão fácil por comodidade. Você não vai colocar uma coisa difícil, mas por nossa comodidade. Então, assim, se você tem receio de que alguma coisa aconteça com as informações do seu celular, faça de alguma outra forma que seja mais, que dificulte mais. Mas, no geral, a gente sempre está exposto. Se você está na rede, você está exposto. E não adianta, por exemplo, a gente achar que você vai usar tudo seguro. Você não vai. Você não vai querer usar no seu dia a dia uma ferramenta que é segura, mas que demora uma eternidade para te trazer uma resposta. Você não vai querer ficar usando o Signal para mandar mensagem para os seus pais, por exemplo, porque, primeiro, que você quase não vai ter ninguém, quase ninguém conhece o Signal. Você não vai ter quase ninguém. Quem que vai entrar na rede que não tem pessoas? Você não vai ter uma cópia do Instagram seguro, por exemplo, porque até você tentar jogar essas pessoas lá, quem que vai querer fazer uma coisa dessa sem ganhar dinheiro? Como é que ele vai ganhar dinheiro sem as suas informações? Entende? Então, assim, é uma coisa muito complicada. No geral, eu sempre desconfio de aplicativos comerciais. Você nunca...
confia demais nisso, porque é uma empresa. Ela vai querer isso vez ou outra. Principalmente quando ela te dá de graça, geralmente não é tão de graça. Débora, só um aviso para o pessoal que está assistindo e está surgindo várias dúvidas aqui. No final, a gente deixa 15 minutinhos. Então, daqui 10 minutos, a gente responde todas as dúvidas. Eu vou fazer minhas duas últimas perguntas. Eu não posso encerrar esse entrefala sem falar sobre elas, apesar de que o nosso tempo está meio Tá. corrido, que é só 1 hora, né, que a gente tem aqui. A primeira dessas duas últimas é uma questão que a gente conversou esses dias e acho que até por uma dedução óbvia de que se todo mundo está usando tanto a internet, usando tanto o computador, o celular, etc., a área de TI não está em crise. De todas as crises financeiras, né, que estão acontecendo no Brasil, de todo mundo que está perdendo emprego e tudo mais, a área de TI não está em crise. Primeiro, eu queria saber se você concorda com essa afirmação e a que você atribui essa não crise da TI. E aí eu tenho mais uma pergunta, então, 5 minutinhos. Tá. Bom, a questão da questão da TI, ela é uma coisa muito ampla e é isso, a gente, assim, a TI está em toda parte. Você acha que não está, mas está em tudo quando você puder pensar. Tá no controle lá do avião, tá no equipamento que você vai fazer um exame. São coisas que às vezes a gente acha que é só aplicativozinho, que é só essas coisas, mas não é, tá em tudo. E assim, pelo menos da parte assim, de TI, da que eu tô vendo, obviamente, eu tô falando de uma forma generalizada, podem ter pessoas da TI que perderam emprego? Pode. Mas assim, no geral, o que eu vejo das pessoas ao meu redor tá bombando. Primeiro, não é só a questão da pandemia. A TI, você não precisa de estar no lugar para trabalhar, no geral. Muita parte das profissões de TI, você pode trabalhar de casa. Não é comum você ver, é comum você conhecer pessoas de TI que estão trabalhando para uma empresa do exterior e tem que ir lá só uma vez no ano, trabalha de casa e faz tudo bonitinho. Então, a gente já tinha isso, a gente já tinha um home office. E além disso, calma, que eu perdi um pouquinho a minha linha de raciocínio. Que a questão da TI, que ela não está em crise, a gente foi, meio que todos foram forçados a ir para um modelo home office que a gente já estava meio que habituado. Teve empresas que não estavam preparadas, aí provavelmente sim, pode ter tido várias coisas, mas você consegue se adaptar. É tudo uma coisa que você consegue se adaptar. Um serviço, por exemplo, um comércio, alguma coisa, você não consegue. Você consegue com a TI. Você consegue começar a vender os seus produtos. Então, é o seguinte, na pandemia, o que mais aconteceu? Você não pode ir no restaurante, você tem que pedir comida. Como é que você faz isso? Você vai ter que usar um aplicativo. Aí, por exemplo, você vai pedir pelo iFood. O iFood já meio que era preparado para esse tipo de coisa, mas no geral, quando você tem um aplicativo, você tem que ter um monte de gente atrás por conta da escalabilidade do aplicativo. Um aplicativo que antes aguentava 1000 acessos simultâneos, 1000 pessoas pedindo ao mesmo tempo, ele pode travar. Quem nunca foi fazer, sei lá, entregar uma coisa do imposto de renda no último dia e trava o site. Porque eles não estão preparados para aquele tanto de coisa. Então, assim, além dessa questão do home office, tem a questão da necessidade que a TI atendeu. Você não pode simplesmente... A quantidade de coisas que aconteceu lá, por exemplo, do iFood, ele teve que ainda continuar investindo para garantir que, quando você for fazer seu pedido, você vai ser atendido, você não vai travar o aplicativo. Entendeu? Entre várias outras coisas. Então, assim, conheço muitas pessoas que mudaram de emprego na pandemia na área de TI. Mas assim, aí já tem uma outra parte, por exemplo, às vezes, por a questão do home office, é meio difícil de você contratar e tem aquela questão da confiança. O Brasil, eu acho que ele ainda não entende direito como é que funciona o home office. Ele acha que a pessoa só trabalha se ela estiver lá aqui, né, te olhando no seu cangote. Então, por exemplo, eu acredito que para quem está entrando na área, pode ser um pouco complicado, porque o chefe não vai acreditar que ele vai estar trabalhando, ele acabou de entrar, ele ainda não conhece o profissional. Então, assim, os profissionais que já estão na área, é mais tranquilo. Agora, quem está entrando pode ter esse empecilho, porque eu até vi uma reportagem não, eu vi um desabafo de alguém na internet falando do home office do Big Brother. Você ouviu falar nisso? A pessoa simplesmente fez o quê? Para você trabalhar, ela tinha que ligar a câmera, ela tá trabalhando,
E, teoricamente, o chefe, segundo esse desabafo, fez um Horror. telão lá pra ele, e ele tinha que ver cada pessoinha que estava trabalhando. Ele controlava tempo até de saída, não poderia ter barulho de criança, o almoço era só aquele intervalo, e você não tinha isso, entendeu? Você não poderia levantar da sua cadeira, a pessoa ia ver, ó, você não tá trabalhando, senta na sua cadeira. Que Então, assim, absurdo! eu não Não, consegui, eu tentei achar sobre isso, mas como foi um desabafo que eu vi na internet, eu não consegui encontrar mais informações. Mas isso é uma coisa que ninguém duvida que acontece. não. Porque eu não sei o que é coisa do brasileiro com a questão do home office. Eles não entendem que, às vezes, eu digo assim no Brasil, não que eu tenho uma vasta experiência no exterior, não, mas é porque o home office já era um modelo que já tinha sido adotado há muito tempo em empresas do exterior. No Brasil é que ele ainda estava meio que iniciando, sabe? Sim. Débora, minha última pergunta para a gente ir para as perguntas da galera aqui no Facebook, aqui no Instagram também. Não vai dar tempo da gente falar de Intercept, eu queria muito, mas na verdade esse assunto ele tem a ver com TI. E ele tem a ver também com a conjuntura política que a gente está vivendo, né? E é uma coisa que eu pessoalmente tenho muita dúvida, porque a galera fala assim: existem robôs que fazem post no Twitter, que fazem isso, fazem aquilo. Eu fico pensando, gente, robô? O que o robô faz? Então, eu queria que você explicasse para a gente, assim, é uma questão que interfere na nossa política, nesse momento principalmente, né? Como é que Sim. funcionam esses robôs que fazem esse tipo de mobilização política? Bom, eu não sei explicar a fundo a questão de como funcionam os robôs, por não ser um pouco da minha área. Até quando a gente tinha conversado ontem, meio que falando de como seria a questão, que a questão dos robôs, eu dei uma pesquisada, mas assim, acho que não é o interessante você falar tipo, a fundo como que ele tá por trás. Mas ele é o quê? Ao invés de você ter uma pessoa, você imagina, uma pessoa vai lá, sou contra o governo. Vou lá, criei tom com o meu perfil, faço uma postagem e vou e coloco. É uma pessoa. Aí você vai ter uma outra pessoa fazendo isso. No Twitter, por exemplo, você tem empresas que eles criam esses bots, eles criam esses perfis fakes, que, assim, no geral, você consegue identificar, não tem origem, meio que criou recentemente, ele já tem um posicionamento só naquilo. E eles ficam disparando as mesmas mensagens. Tanto que, no geral, a gente já viu isso, né? Do tipo, o primo do porteiro aqui morreu de não sei o que e falaram que foi Covid. Minha filha não sei o que, tomou cloroquina e agora tá salva. Então, assim, a gente vê muito. E, no geral, são as mesmas mensagens, com toda aquela coisa do fake news que a gente já conhece, coisa sensacionalista, sem fatos, nem nada. Eles pegam uma mensagem e colocam vários robozinhos, você pensa como se fossem várias pessoinhas. Só que como uma pessoa só consegue fazer uma publicação, esse não, você pode mandar umas 5 mil, 20 mil, você pode fazer o quanto você conseguir, entendeu? Então você tem essa automatização. Mas quando a gente pensa também em cenário político, não é só a questão lá do Twitter, por exemplo. Tem uma coisa que eu li, que eu fiquei assim, que eu nunca parei para pensar. Questão dos grupos de WhatsApp. Empresas criarem contatos, inserirem em alguns grupos de WhatsApp e eles vão jogando iscas. Vamos supor que, vou dar um exemplo bobo, vou perguntar quem aqui do grupo gosta de quê? De molho branco ou molho vermelho? Aí vai ter uma galera que vai falar que gosta de molho branco, a galera que fala que gosta dos dois, a galera que vai falar que gosta de molho vermelho. Mas você quer direcionar essas pessoas para gostarem de molho branco. Então, para quem te respondeu que gosta de molho branco, você vai fazer uma enxurrada de posts elogiando o molho branco, falando que ele é bom para a saúde, todos os benefícios, não sei o quê. Para as pessoas neutras, você vai mandar um outro conjunto de artigos, porque você não pode mandar o mesmo para todos, não vai atingir seu objetivo. Você quer a pessoa neutra, vai para o molho branco, então você vai mandar artigos falando que o molho vermelho faz mal, o molho branco faz bem à saúde. E para o molho vermelho, lá você quer que a pessoa não saia desse pensamento dela, você vai e começa a falar que faz mal à saúde, manda um monte de reportagem para ela disso, um monte de textozinho, e às vezes falando coisas contraditórias, do tipo, mas você fala que você não gosta de molho vermelho, mas você come coisa com ketchup. Então, assim, eles vão tentando para dar uma manipulada no que você pensa. Eu não quis trazer exemplos de política para a gente não entrar em algumas polêmicas, né? Mas, assim, acredito que tenha entendido. Então, assim, isso não é feito só com um bot de Twitter. Isso é feito de várias formas. A gente tem os bots lá que eles vão fazer esse tipo de coisa de fato, que é para... E até tinha uma reportagem que falava que do Brasil aqui, a quantidade de bots,
e vários vindo, eu não encontrei a fonte falando, mas vários direcionando a alguns políticos que a gente já sabe que já estamos cansados de saber que fazem esse tipo de postagem, né? Não sei se Ai, ficou bem claro. ficou ótimo. Eu vou ter que deixar a minha pergunta. Eu ia te perguntar sobre Snowden, Glenn, Intercept, hackers, mas enfim, a gente vai ter que sacrificar uma pergunta para a gente responder a da galera. Mas se sobrar um tempinho no final, você, por favor, comente. Vamos ler aqui a galera Tá. falando desde o começo. Natália, lindas e maravilhosas. Maíra, maravilhosas. James. Débora, excelente profissional. Ó. James. Maíra, essa Débora é meu orgulho. Aí o Daniel mandou aqui, né? O nome do filme, Estrelas Além do Tempo. A Sim, Laila muito bom Santoro filme. fala, nossa, que tema bacana, adorei. Léo de Apiaçu, seu primo, tio, sei lá. Uso Teams na PUC. A Natália Rastello fala, o Zoom é o que eu utilizo para dar aula online. A Maíra fala que eu mais uso é o Zoom também para reuniões. A Natália falou que pede ajuda para o Rodrigo. A Laila fala, também não conheço nada, mas é necessário esse conhecimento. Vamos lá. Maíra, sempre bizarro isso. Às vezes eu nem pesquiso, só comento e o celular me apresenta propaganda do que eu estava falando na conversa. Eu acho que meu celular me escuta. Eu também. Ok, Google. Alguém tem que me escutar, né? Nem que seja um robô. A Milena Nominato pergunta, o que é autentificação em 2 fatores? Essa é uma pergunta boa. Eu vou ler todos, aí depois você responde, tá bom? Tá. Deixa eu ir A anotando Milena... aqui, senão eu vou esquecer. Então, a Milena está perguntando o que é autenticação em 2 fatores e falando que esquece todas as senhas. Aí depois ela e a Gabi entraram numa conversa aqui de oi, tudo bem, não sei o quê. Aí a Milena pergunta também, o gerenciador é um aplicativo, um site? Onde eu acho? Ela informou que está bebendo Heineken. Muito bem, parabéns, Milena. Edu Goulart, sou formado em ciência da computação, trabalho como desenvolvedor de sistemas. Várias pessoas perderam empregos e viraram terceirizados. Home office é escravidão. Nós não estamos ganhando nada, estamos sendo escravos. Milena, de novo, as pessoas que conheço começaram a trabalhar em home office por causa da pandemia. Estão sofrendo claramente pela precarização da mão de obra. O David Bojanic, nem tudo em TI se faz remotamente. Marina está aqui, que linda. Edu Goulart, estamos tentando dizer isso. Leiam os comentários. Estamos lendo, Edu. Nós, profissionais de TI, estamos no chicote. Mariana, pelo menos a esquerda está despertando curiosidade com a tecnologia da informação. Falta vocês chamarem gente da TI para conversar. É o que estamos fazendo agora, Edu. João Lúcio, o telefone do meu trabalho foi redirecionado para o meu celular. Como dar conta das ligações fora do horário de expediente? Tá foda. Já recebi ligações antes das 8 e depois das 18, sem contar na hora do almoço. Débora, são essas. Esses são os comentários do Instagram. Aqui no Facebook, a Aparecida Dantas fala que existe assédio moral muito assédio moral nessa área. É isso, você tem 12 minutos. Eu vou deixar esses 12 minutos para você. Já vou me despedindo de todo mundo, agradecendo muito. E informar que amanhã o Entre Falas é sobre meditação. Presente caminho. Débora, brigadíssima. Você Obrigada. muito. E eu vou deixar esses 10 minutos finais para responder a galera. E se você tiver um tempinho, fala do Snowden, enfim. Tá bom. Bom, a primeira coisa que eu notei aqui é a autenticação de 2 fatores. É o seguinte, quando você vai acessar, por exemplo, você vai acessar seu Facebook, você não vai colocar só a sua senha. É um fator só que você está colocando para acessar. Você vai adicionar uma outra camada de proteção. Você vai colocar para você receber um SMS e colocar o número que você recebeu. Tem diversas formas, essa é uma delas. Mas assim, aí o que acontece? Você dificulta um pouco mais, é uma camada a mais de segurança
para que não acessem alguma coisa que você queira, um aplicativo, por exemplo. E essa questão da autenticação de dois fatores já tem muito tempo. Mas até eu, por exemplo, já usei uma vez, só que eu tive um problema porque roubaram meu celular e eu não era dona do chip. Então eu acabei perdendo o meu antigo Facebook há uns anos atrás. E não consegui recuperar de forma nenhuma. Então, assim, cuidado quando vocês forem fazer isso, gente, colocar o número de celular como alguma coisa, autenticação de dois fatores. Garantam que o número de vocês está no nome de vocês, para vocês não perderem. Eu já Deixa passei eu por ver. isso também. A questão do agenciador de senhas é assim, um aplicativo. Você pode. Deixa eu ver, eu tinha até anotado aqui uma opção que é o One Password, é um. Mas só de você pesquisar no Google mesmo, gerenciador de senhas, você vai ter assim, diversas opções, você pode ver um que se adeque melhor a você. E, geralmente lá vai ter tutoriais, tudo bem explicadinho de como você pode fazer. A outra coisa, falaram da questão, por exemplo, do TI do remoto, questão de escravidão, essas coisas, concordo demais. Igual eu falei, quando eu falei da questão de não estar em crise, eu falei das pessoas que eu conheço em volta, com certeza vários podem ter perdido por isso, até porque, até da live de ontem a gente comentou, né, que a Nath estava fazendo com você, que parece que quanto mais essas coisas passam, do tipo, eu não tô vendo os patrões não vão ficar mais bonzinhos, não. Ninguém vai. Eles querem que você trabalhe, e principalmente home office, eles acham que você não está trabalhando, tanto que eu citei o caso lá do Make Big Brother do home office. Então, assim, no geral, se já tem assédio, já existe assédio no trabalho, de home office, você pode cair para um nível, assim, absurdo. Questão de você não saber se desconectar, que horas que você para de fato de trabalhar ou não, e a questão de todas as exigências que às vezes você pode ser cobrado em cima disso. Então, assim, é muito complicado. Pelo menos eu e algumas pessoas próximas a mim, a questão do home office é tranquilo. Obviamente, não são todas as pessoas de TI que podem fazer home office, mas uma grande parte pode. E tem, às vezes, algumas coisas que você pode tentar se adequar. E a questão da TI, ela te traz um pouco mais disso. Por exemplo, tem casos que não tem o que você fazer. Se você fazer um pão, a pessoa precisa estar lá, o padeiro, por mais que às vezes você vai fazer uma entrega que não seja, você não precise ir lá, tem alguns serviços que de fato você não pode de forma nenhuma, mas tem serviço que você consegue mudar. Igual a questão de você, ao invés de fazer a pessoa ir lá para comprar o pão, você está usando serviços de entrega, entre várias outras coisas. Questão de desvalorização também. No geral, na TI, eu vejo que a gente tem, assim, meio que polos de lugares, assim, que meio que valorizam mais o profissional. Vejo muito isso em São Paulo, por exemplo, por toda a característica de São Paulo, né? Tanto que tenho dois irmãos que eles trabalham com uma empresa de São Paulo, mas eles trabalham remoto, eles trabalham aqui em Goiânia. E lá, por exemplo... E assim, no geral, o que eu vejo de fato, TI é uma área complicada. Você tem vários... Primeiro que, pensando em TI em Goiânia, é um ovo. Você conhece, assim, se você está numa empresa, você conhece, ou você encontra pessoas que você já trabalhou em outra empresa, ou você conhece alguém que conhece alguma outra pessoa. É muito pequena. Mas, por isso, quando eu falo no meu mundinho aqui das pessoas que eu conheço e que trabalham aqui em Goiânia. Deixa eu ver, eu não me lembro se tinha alguma outra pergunta ou se eram só essas. Acho Da que era TI, mais. da questão. Então, uma coisa que eu até acho que é interessante, a gente sabe que a questão da segurança é uma coisa muito importante, mas eu acho que é o seguinte, igual eu falei aqui de umas medidas básicas da gente fazer, de pensar em usar um gerenciador de senhas, de fazer uma senha mais longa para evitar que seja quebrada fácil, não usar senhas antigas, de um tempo em tempo dar uma geral nisso, né? E pensar sempre no que você quer proteger. Porque às vezes a gente fica num medo sem necessidade. Por exemplo,
Se você é uma pessoa pública, às vezes você não vai querer nem fotos, alguma coisa que você acha que você deveria preocupar mais. Mas tem pessoas que não se importam tanto com isso. No geral, quando, assim, eu acho que a gente não precisa se assustar. No geral, a gente, sim, a maioria dos aplicativos, eles vão pegar as nossas informações se a gente não tentar fazer alguma outra coisa para dar uma dificultada, né? Por exemplo, o Facebook, ele tem configurações de privacidade que foram implementadas, né, por conta de toda aquela coisa lá do Mark Zuckerberg lá que teve. Você pode definir se sua foto pode ser vista só pelo seu amigo ou pelo amigo do seu amigo. Você já vai estendendo. Você tem uma abinha de configuração de privacidade. Nessa abinha, inclusive, você tem um lugar que ele mostra todos os lugares que você já acessou o seu Facebook. Então, você pode até controlar. Vamos supor que você olha lá. Ele fala, ó, foi acessado de um Moto G às 3h44 em São Paulo. Sério? Aí você pode, sério, na aba de configuração lá do Facebook, você vai em Facebook configuração. Aí esse é só para você monitorar, para você saber se teve algum acesso ruim. Tá, só para mim. Entendeu? É para você, isso. Aí você pode ver. E assim, vamos supor que você usou em uma cafeteria, em algum lugar, e você não tem certeza se você deslogou alguma coisa. Nessa tela de configuração, por exemplo, ele fala aqui, ó, você está lá, quer remover, não é você, para já te ajudando nesse ponto, sabe? O WhatsApp também, por exemplo, ele tem uma outra coisa. Você pode configurar para o seu nome e sua foto só aparecer se você tiver essa pessoa como contato. Caso contrário, todo mundo já vai saber. Vai pegar, já tem uma foto sua, né? Só meio que sortear um número, colocar lá, adicionar no WhatsApp. Eu, por exemplo, eu vou mudar isso hoje. O meu também sempre ficava aberto. Mas, assim, no geral, são assim, eu acho que não é... Eu acho que, assim, todo mundo fica um pouco assustado com essa questão das informações mesmo, né? De tudo que acontece, até porque você vê essas empresas grandonas aí com tantas informações, é porque vale dinheiro. E a gente não sabe como que vai ser usado ainda no futuro. Sim. Então, é a gente tentar ao máximo nos precaver, mas também vendo o que eu tô disposto a fazer para isso. Eu tô disposto, assim, eu não quero que nada suma, então eu vou sair das redes sociais. Ou então, não, agora eu só uso o Signal como mensagem como aplicativo de mensagem. O Signal não tem sticker, é chato. O Signal, para quem não ouviu ainda, ele é similar ao WhatsApp, ao Telegram, mas ele é mais seguro. Então, assim, é muito complicado quando você pensa nisso, porque quem que vai entrar em alguma coisa que não tem adeptos? Por que o Telegram quase não é, pelo menos pelo que eu sei, o maior uso de todo mundo é o WhatsApp? Quem só foram pro Telegram, às vezes porque é daquelas coisas de justiça lá que bloqueou a questão lá do WhatsApp. E até lembrando, por exemplo, o WhatsApp, eu li... O Moro adora o Telegram. O WhatsApp, eu li, por exemplo, que mesmo se alguém pedir, se for um oficial de justiça pedir as mensagens que, por exemplo, vamos supor que eu e você, Mari, trocamos uma conversa e a gente é suspeita de algo. Mesmo se tiver coisa na justiça, o WhatsApp ele não consegue entregar as mensagens porque elas estão criptografadas. Eles têm acesso, eles sabem que houve a mensagem, eles sabem a hora que foi, eles sabem para quem você mandou, mas eles não têm o conteúdo. Mas, assim, eu não falo isso com toda segurança porque eu acho que às vezes você vai conseguir. Eu não sei o que eles fazem com todas as informações. E uma outra coisa também, quando você estiver pensando em proteger... Oi. Falta exatamente 1 minuto e 47 segundos. Então, só para te avisar, você já ir despedindo também da galera. Beijo. Tá. Beijo. Obrigada. Vou só... Foi ótimo. Obrigada a você, foi fantástico. Questão do WhatsApp também tem uma outra coisa. Tem o backup de segurança que você faz no Google Drive. Então, aí você já tá tirando também não fica só no WhatsApp. Então, é o seguinte, eu particularmente, eu sempre tenho um pé atrás com todos os aplicativos comerciais. Se você tem algo que você queira passar alguma coisa, dá para esses aplicativos mais seguros, mas se no geral você não tem, tente usar as medidas que eu falei, questão de senha, questão de coisas com criptografia. Enfim, bom, agradecer também, Mari, eu estava muito nervosa mesmo. Nossa Senhora, foi tenso para começar aqui. Mas gostei muito de participar. Você sabe que eu admiro pra caramba, então assim, foi muito, muito legal o convite, que de começo eu fiquei tão receosa que eu tinha pensado em recusar, mas depois me convenceram, né? Então,
Muito obrigada mesmo, foi ótimo. Obrigada a todos que estão aqui, né? E me desculpem se falei alguma coisa que não. Porque, por exemplo, às vezes a gente fala as coisas e pode ter alguma outra interpretação. E Imagina. acho que é isso. Obrigada mesmo. E Obrigada, é querida.